Quantos acharam 1 Samuel 18? Digam amém. Amém. Versos 1 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu-a a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Que lhe falta, senão só o reino? Vamos em Gênesis 3, verso 21. Eu não precisava ler 1 Samuel 18, porque todo mundo conhece os detalhes de 1 Samuel 18. Na verdade, eu deveria me concentrar pela lógica em Gênesis 3, principalmente porque para mim é o meu capítulo favorito da palavra de Deus, capítulo 2, 3 e 4, porque há tantas coisas que nós podemos obter da lei da primeira menção. Mas eu quero apenas ler o verso 21. E eu creio que você vai compreender aonde eu vou chegar. Diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Diga amém. Amém. Diga para alguém do seu lado: Deus está te vestindo para mais tarde. Outro dia, eu levei minha esposa e meus filhos na praia. Para quem acha que é pecado na praia, sinto muito, seu pastor vai, eu gosto muito, tem uma casa lá. E eu precisava pregar à noite num campo nosso. E no dia de vir embora, eu coloquei meu terno e na hora de ir embora, pus o meu terno, desci para comer na beira da praia, de terno, olhando as ondas quebrando na minha frente, de terno, num calor de 30 graus, e eu todo engravatado, de terno. E alguém olhou para mim e perguntou, passando: é louco, é doido? Mas eu falei para mim mesmo: eu sei que eu estou vestido para mais tarde.
Tem coisas que Deus faz hoje e a gente não entende, mas a gente só vai entender mais tarde. Então diga para alguém do seu lado de novo: Deus está te vestindo para mais tarde. Como eu disse, existem algumas coisas que são particulares de cada pessoa. Eu, depois de Jesus, a personagem no qual eu mais amo pregar é Moisés. Depois Paulo. De todos os livros da palavra de Deus, o que eu mais amo é Efésios. E de todos os capítulos da palavra de Deus, o que eu mais leio e releio e me debruço e volto a analisar e a pedir a Deus uma palavra é Gênesis 2, 3 e 4, porque nós temos ali uma complexidade muito grande de eventos e de itens, de coisas que aconteceram, que determinaram como as coisas iriam acontecer até Apocalipse e até hoje. E eu já comentei isso com você. Se você de fato é um estudioso da palavra de Deus, você entende então o poder da primeira menção. As coisas como ocorrem da primeira vez, na forma que ocorrem, elas hão de ocorrer sucessivamente. E isso é muito importante para quem precisa não apenas compreender a palavra de Deus, mas para quem deseja entender o porquê que nós fazemos algumas coisas que nós fazemos. É interessante nós vemos que a primeira vez em que nós vemos Satanás se manifestando para o homem, Satanás vem primeiro não tentando o homem a fazer algo errado, mas primeiro mudando o que Deus disse para o homem, trazendo uma mentira para o homem e através dessa mentira seduzindo ele à tentação. E é a mesma coisa que acontece até hoje. Satanás não vem de imediato tentando você. Primeiro ele vem seduzindo você com a própria palavra de Deus, dizendo: ele não disse isso, ele não disse que se você comer do fruto você vai morrer. E é a mesma coisa que acontece até hoje. Então, quando nós compreendemos as formas de Gênesis 2, 3 e 4 acontecerem, nós compreendemos até hoje por que nós somos assim. Desde a primeira reação do homem quando caiu, que até hoje é a reação que toda pessoa tem de imediato quando cai, e tantas outras coisas mais. Então é muito importante você voltar a um texto da palavra de Deus e você voltar vazio, você voltar como um tolo. Eu penso que a grande dificuldade de muitas pessoas não conseguirem receber uma revelação de Deus é porque elas sempre vêm diante da palavra de Deus em posição de conhecimento. E se você é cheio demais, Deus não tem espaço para te encher. Você tem que se esvaziar e literalmente vir diante da palavra de Deus como se você fosse um tolo, buscando algo novo, como se você nunca tivesse lido, para que você consiga receber uma revelação nova. Então, hoje, eu quero que você entenda algo que para mim é extremamente importante, porque eu vou falar sobre um atributo de Deus. E esse atributo é um atributo que a gente não pensa, porque ele não tem descrito, ele não é descrito em nenhuma das passagens bíblicas com esta palavra, com este termo, mas ele é descrito no modo como Deus opera. Ele não é descrito na palavra em si, mas ele é descrito no que ele faz. E eu iria chamar esta palavra, eu iria trazer como tema da minha mensagem, o alfaiate. Mas eu sei que alguém aqui ficaria muito preso no tema e não entenderia onde eu quero ir, então eu prefiro chamar de Deus está te vestindo para mais tarde. Mas vamos colocar isso como subtema e vamos colocar o meu tema como alfaiate. Diga para alguém do seu lado: Deus é um alfaiate. Isso é maravilhoso. A gente fala que ele é muito bom, que ele é muito justo, que ele é muito misericordioso. Nós falamos da forma como ele nos trata com justiça, nos referindo a ele como só da justiça. Se for para falar sobre a sua preciosidade, nós vamos o chamar de o lírio dos vales. Se nós formos falar
da sua importância, nós o chamaremos de o príncipe da paz. Se nós formos nos referir a ele, demonstrando nosso parentesco com ele, nós vamos o chamar de nosso parente remidor. Se nós formos definir Deus como supridor das nossas necessidades, nós vamos chamá-lo de pão da vida e água da vida. Mas quando nós ouvimos isso, que ele é um alfaiate, na sua total ignorância imediata sobre o que você ouviu, não no que você desejou ficar, mas na ignorância de não compreender o que você ouviu de mim, é natural você querer entender de onde eu tirei isso, e se você não leu bem aonde nós lemos, então eu vou precisar ler de novo e eu vou perder tempo. Mas é interessante você ver a forma como Deus trabalha, a forma como Deus traz vestes novas, a forma como Deus troca vestes, a forma como Deus constrói uma proteção e uma cobertura, a forma como Deus reveste o homem para esconder a sua nudez e cobrir o seu pecado. Se você parar para analisar, veja o quão bom Deus é conosco. Diga para alguém do seu lado: Deus é maravilhoso, irmão. Pense comigo, se você quer ser um advogado, você tem que ler centenas de livros. Se você quer ser um médico, você provavelmente terá que ler algumas centenas e até milhares de livros. Se você quer ser um engenheiro, você também vai ter que ler algumas centenas e até milhares de livros. Mas se você quiser viver uma vida eterna nos céus, uma vida abundante nessa terra, é interessante que Deus nos deu apenas um livro. Um livro. Um livro. Tudo que nós sabemos sobre Deus, pense nisso, nós sabemos por um só livro. O que o médico sabe, ele sabe depois de passar 10 anos lendo livros após livros. O que o advogado sabe, o que o engenheiro sabe, depois de 4, 5 anos estudando. Ele sabe depois de ler volumes e volumes e ter comprado enciclopédias após enciclopédias. Mas tudo que nós temos que saber do onipotente, do onisciente, do onipresente, do supremo arquiteto do universo, do médico dos médicos, do advogado fiel, do justo juiz, do fiel amigo, tudo que a gente tem que saber sobre ele, somente um livro é preciso. Mas o problema é que, como eu disse para você de início, a gente tem dificuldade de receber a revelação de Deus, porque quando a gente vem diante do altar e diante do ministrante, na posição de conhecedor da palavra, e não se esvazia para receber o que Deus tem, a gente não consegue compreender o que Paulo vai chamar de a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. Quando Paulo fala de a multiforme sabedoria de Deus, Paulo fala do aspecto como se uma pessoa estivesse vendo um diamante. Porque se você pega um diamante na sua mão e você olha ele de uma posição, você vai ver um brilho. Se você virar ele de um outro lado, você vai ver uma outra cor. Se você virar ele mais um pouquinho, você vai ver uma outra cor. Então, conforme você vai virando ele, de cada lado você vê uma cor, você vê uma tonalidade, você vê algo que você não via antes. Da mesma forma é Deus. Se você apenas vê Deus da forma como você o encontrou pela primeira vez, então você nunca vai entender o que é a multiforme sabedoria de Deus. Porque Deus é como um camaleão. Se você põe um camaleão em cima de algo, ele vai se transformar na cor daquilo. Então você consegue entender que Deus, ele consegue se adaptar à sua necessidade. Se você tem fome, ele é o pão da vida. Se você tem necessidade, ele é o Deus provedor, o El Shaddai. Se você está sozinho, ele é o bom companheiro, ele é o fiel amigo. Se você está injustiçado, ele é a justiça, ele é o sol da justiça. Ele consegue se adequar a cada necessidade. É a multiforme sabedoria de Deus. Quanto mais você muda a forma como você enxerga Deus, mais você entende que Deus tem o poder e a condição de sempre se manifestar a você de uma forma diferente, como você nunca viu. Há atributos de Deus que você nunca vai conseguir vislumbrar e viver se você não se pôr em uma posição de humildade e você pegar o diamante que não foi lapidado e começar a girar ele, e você começar a enxergar a dimensão que tem na grandeza de Deus. E Gênesis 3,
traz essa dimensão. Porque em Gênesis 3, eu poderia falar do Deus Criador, eu poderia falar do Deus doador, que deu dons e deu habilidade e deu o domínio para que Adão viesse executar e viver sobre toda a criação. Eu poderia dizer do Deus sustentador, porque por ele não só todas as palavras foram criadas, mas todas as palavras, todas as coisas são sustentadas. Agora, você sabe que Deus é o sustentador de tudo. Nós sabemos que Ele é o provedor de tudo. Sabemos que Ele é o criador de tudo. Sabemos que Ele é doador. Ele dá dádivas e Ele não pede de volta o que Ele dá. Mas uma coisa que a gente não compreende é um atributo muito interessante da palavra de Deus, que Deus é um alfaiate. Deus tem costume de fazer coisas sobre medida que só vão caber em você, não vão caber em mais ninguém. E alguém até pode usar por um tempo, mas só porque está usando não quer dizer que é dele. Uma hora ou outra Deus tem que transferir para quem é de direito. Porque um alfaiate normalmente tira suas medidas, mas ele constrói em cima de um manequim, para depois você usar. E é bem possível, irmão, que você não entenda que existe um manequim vestindo uma coisa que Deus, quando fez, não fez para ele. Deus fez pensando em você. Eu já estou pregando melhor que alguém está dando glória. Então Deus é um Deus que é um alfaiate. Gênesis 3 vai falar da queda do homem. Isso é extremamente interessante porque quando nós lemos a forma como aconteceu, a gente consegue entender muito do que acontece hoje e da forma como acontece. A Bíblia diz que Adão, ele come do fruto proibido. Veja que interessante a ordem. No instante em que Adão come, os olhos de ambos são abertos. Os olhos de Eva só foram abertos no instante em que Adão comeu. Então, mais do que nunca, você consegue ter a noção da responsabilidade que estava sobre Adão. O pecado não veio no mundo quando Eva comeu, mas quando Adão comeu. Porque é bem possível que Adão pudesse sacrificar por Eva e restituí-la e restaurá-la a Deus. Então, no instante em que Adão come, ambos os olhos são abertos. Eles veem a sua nudez. Eles sempre estiveram nus. Mas, nesse momento, eles veem a nudez da sua glória. Eles veem que eles foram despidos da glória de Deus. Romanos diz, todos caíram e todos foram destituídos da glória de Deus. Eles viram que foram destituídos da glória de Deus, que o seu espírito não estava mais ligado no Espírito de Deus. Que talvez o brilho dos seus corpos já não brilhava, o brilho que os seus corpos tinham desapareceu e seus corpos não brilhavam mais. Há muitas coisas que você pode dizer sobre o fato deles terem visto a sua nudez, mas uma coisa é fato, eles sempre estiveram nus. No fim do capítulo 2 a Bíblia diz, estavam homem e mulher ambos nus e não se envergonhavam. Nus fisicamente, mas não nus espiritualmente. No instante em que eles veem a sua nudez, a Bíblia diz que Adão e Eva, eles correm, eles fogem, e eles então pegam folhas de figueira, costuram aventais, roupas, e eles fazem para si roupas. E aí então Deus aparece perguntando com a voz, passeando no meio do jardim, dizendo, Adão, Adão, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz, temi porque estava nu e me escondi. E aí Deus faz uma pergunta que eu amo ela, que pouca gente consegue compreender o que ela significa. Adão, quem disse que você está nu? Quem disse que você está nu? É interessante você entender um ponto, que Deus vira e volta, faz perguntas para o homem. Você vai ver Deus perguntando para Adão, onde Adão estava, quem disse que ele estava nu, se ele comeu do fruto. Depois você vai ver Deus perguntando para Caim, por que caiu o teu semblante, onde está o teu irmão Abel? Mais à frente você vai ver Deus perguntando para Moisés, o que tem nas suas mãos? Então sempre quando você vê Deus perguntando algo, é extremamente estúpido você pensar e pressupor que Deus quer saber a resposta, porque Ele é o onisciente. Não tem nada que Deus não saiba, que Deus tem que vir para você perguntar para Deus saber. Então o fato de Deus fazer perguntas é porque são perguntas retóricas. Eu não quero saber porque eu já sei, mas eu quero que você saiba o que você fez. Adão, onde estás? Eu sei onde você está, mas você sabe onde você está?
Quem te disse que você está nu? Eu sei, mas você sabe quem te disse que você está nu? Então a pergunta que Deus faz, ela é sempre para fazer você pensar. Pense nisso. Às vezes você ouve Deus perguntar algo para você, não através da palavra de Deus, não através da mensagem, mas às vezes, sei lá, você está tomando banho, você está dirigindo, você está fazendo alguma coisa, você ouve o Espírito não dizer, mas te perguntar uma coisa. Se você compreender que Deus sempre te pergunta para fazer você entender que a resposta você já sabe, mas não conseguiu descobrir, então você vai conseguir compreender o poder que existe quando Deus faz perguntas ao homem. Eu quero que você saiba, eu já sei, onde estás? Por que caiu o teu semblante? Quem te disse que estás nu? O que você tem na sua mão? Eu já sei o que você tem na sua mão. Você ainda não considerou que eu vou te usar com Faraó? Eu vou te usar lá no Egito para falar com Faraó, usando o que você tem na sua mão? Então, para mim não tem que falar o que você tem na sua mão. Eu te pergunto, o que você tem na sua mão? Entre aspas, Moisés, você considerou o que você tem na sua mão? Você considerou que o que eu te dei é poderoso para você fazer o que eu mandei você fazer? Onde estás? Onde estás? Uau! A Bíblia diz, Adão responde, eu ouvi a tua voz, eu temi, porque estava nu, e eu me escondi. Eu me escondi. Eu me escondi. Vamos falar aqui sobre esconder. Ninguém precisa esconder aquilo que não traz vergonha. A gente só esconde o que pode trazer. Agora, o que é vergonha? Porque, veja, ele viu que estava nu. No capítulo 2, no final, a Bíblia diz que ele e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, como é que eu posso estar com vergonha de uma coisa que eu estou agora, sendo que eu já estava assim antes? Eles estavam nus sempre fisicamente, mas nunca espiritualmente. Então, no instante em que eles veem o que eles fizeram, eles ficaram com vergonha. O que é vergonha? Vergonha é a reação que você tem quando algo é exposto. Vergonha é a reação que você tem quando algo que deveria ficar em particular, em sigilo, em secreto, em oculto, é trazido à tona. Então, quando eles viram que o que eles fizeram veio à tona, eles perderam o espírito seu ligado ao Espírito de Deus. Eles morreram espiritualmente, eles perderam o brilho que havia nos seus corpos, eles foram destituídos da glória de Deus. Quando eles viram que o que eles fizeram com a boca veio à tona nos seus corpos e no seu espírito, quando eles viram isso, eles sentiram vergonha e eles se esconderam. Eles se esconderam porque nós precisamos esconder aquilo que a gente pensou que não ia vir à tona, mas veio. Eles fizeram igual a menina quando ela descobre que engravidou do menino. Ela se esconde porque ela sabe, uma hora vão descobrir que eu estou grávida. Mas o problema é o seguinte, que esconder uma coisa que cedo ou tarde vai vir à tona só piora o que aconteceu. Então o problema que eu tenho nesse texto é que ao invés deles correrem para Deus, eles correram de Deus, porque pense, é a mesma coisa que a gente faz até hoje. Quando a gente peca, cai, a gente erra, a gente corre de Deus, ao invés de correr para Deus. Porque na nossa mente, a gente pensa, talvez ele não me ame mais assim. Talvez depois do que eu fiz, ele não vai me amar. Depois de eu me apresentar como eu estou, com a minha intimidade exposta, com o meu espírito exposto, com a minha fraqueza, com o barro que eu fui feito exposto, talvez ele não vai me querer mais assim. Então, eles fogem por vergonha. E pare e pense comigo, é a mesma coisa que você vê até hoje, quando uma pessoa tem uma grande queda, seja no casamento, seja na sua moral, seja na sua integridade, seja nas suas finanças. Quando uma pessoa cai grandemente, quando é uma grande queda de uma grande altura, se esconde porque no pensamento talvez ele não me queira mais assim.
Talvez depois do que eu fiz, Deus não me use mais. Talvez depois do que eu fiz, Deus não me abençoe mais. E tudo aquilo que a gente pensa que não vai ser consertado, a gente tem mania de querer esconder. Por isso que existiu o tanque de Betesda, para você colocar o problema escondido, leproso com leproso, coxo com coxo, cego com cego. Porque quando você coloca o teu problema no meio de muitos problemas, você esconde ele. Eu não sou cego, aqui todo mundo é, então eu não sou pior do que ninguém. Eu não sou coxo, aqui todo mundo é, então eu não sou pior do que ninguém. Eu não fui o único que perdeu o casamento, aqui todo mundo perdeu. Então, meu problema não é o pior do que os outros. Eles escondem de Deus, mas veja o que ele diz. Eu temi quando ouvi a tua voz. Eu ouvi a tua voz, eu temi e me escondi porque estava nu. Responda para mim, se você puder, como é que você tem medo de alguém que te deu a vida? Como é que você pode ter medo de quem te amou tanto, que te deu domínio sobre todas as coisas? Então é esse o ponto que mais me perturba na queda de Adão. Não foi apenas o fato dele ter ficado o tempo todo do lado de Eva, porque se você acha que ele estava longe de Eva e ele não ouviu, você está enganado. Lê lá o texto, ele estava do lado dela o tempinho todo. O tempinho todo. A Bíblia diz de uma forma bem clara quando a serpente veio até Eva, mas não diz que Adão veio até Eva e aí Eva foi lá e falou com ele. Não, ele estava ali o tempo todo ouvindo ela falar com Satanás. Ele não fez nada. Isso me deixa indignado, muito, mas tudo bem, dá para aguentar. Quando ele pega e come, me deixa indignado, me deixa, mas dá para aguentar. O que não dá para aguentar é o terceiro erro dele. Quando ele vê o que ele fez, ele foge de Deus, ao invés de fugir para Deus. A Bíblia diz, e a voz do Senhor passeava pelo jardim na virada do dia, e disse, Adão, Adão, onde estás? A voz de Deus passeando pelo jardim, perguntando onde o homem estás, é a sombra do que a gente vai ver no Novo Testamento. Jesus, a voz de Deus, o verbo andando nesse mundo, tentando saber onde o homem estava. Mas em vez do homem vir até ele, o homem fugiu dele. E pense comigo, é por isso que a gente não consegue entender por que ele fugiu e não voltou. Porque o primeiro Adão, quando caiu, fugiu. Até hoje, todos nós, quando caímos, a primeira coisa é fugir, é se esconder. Desliga o telefone, eu não vou falar com ninguém, eu não vou dar justificativa, eu não vou explicar o que aconteceu, não toca no assunto, esquece, enterra, foge. Vamos nos mascarar, vamos nos maquiar, vamos nos vestir, nos travestir de obras feitas por nós mesmos. Adão, Adão, onde estás? Eu ouvi a tua voz e temi, porque estava nu, e me escondi. E aí Deus lança a pergunta que mais me prende. Quem disse que você está nu? Veja, eu sei que você está nu, porque eu te construí, eu te criei, eu te desenhei, eu projetei você na minha mente nu, porque todas as coisas são nuas perante mim. Não tem nada que eu não saiba. Minha palavra é tão poderosa que ela é capaz de discernir as partes mais profundas da sua alma. Então, quem disse que você estava nu? Quem te mostrou que você está nu? Eu não quero saber quem te disse que você está nu fisicamente. Eu quero que você me diga quem te disse que você está nu a ponto de você se esconder, crendo que eu não posso reverter o que você causou. E é esse o embate que eu tenho. Porque se você lembrar, primeiro Satanás veio mentindo para Eva acerca da palavra de Deus. Então a primeira coisa que a gente sabe é, o diabo mente. Só que o diabo, além de mentir, faz uma coisa pior. Ele condena, ele te faz passar vergonha, joga na cara. Então quando Deus pergunta, quem te diz que você está nu?
O que Deus não quer saber é quem disse que ele estava literalmente nu, porque ele mesmo sabia que ele estava nu. Mas a questão é, quem disse para você, quem pôs na tua cabeça que você está tão nu a ponto de eu não conseguir resolver isso, e você tinha que se esconder e não ficar nu diante de mim, crendo que eu poderia resolver? Adão, você deveria entender que se eu fui grande o bastante para tirar algo de dentro de você, para resolver o problema da sua solidão fora de você, você tinha que ter noção e certeza de que eu também sou grande o bastante para resolver o problema que aconteceu dentro de você e trazer algo para cima de você, para cobrir você. Porque se eu conseguir resolver o problema da sua solidão, você acha que eu não vou ser capaz de resolver o problema da sua separação de mim? Se eu criei Eva para estar do teu lado e você não ficar sozinho, quem sou eu para não criar algo para você poder voltar para mim? Então, quem disse que você está nu? Quem disse que eu não tenho como resolver o problema que você se enfiou? Quem disse que você vai continuar desse jeito? Quem disse que eu não tenho como resolver o problema da sua família? Quem disse que eu não tenho como resolver o problema do seu casamento? Quem disse que eu não tenho como resolver o problema seu financeiro? Quem disse que eu não tenho condição de resolver o seu problema emocional, o seu problema na saúde? Quem foi que disse para você que eu não posso resolver a ponto de você ter acreditado nessa verdade mentirosa, a ponto de se esconder? Porque é verdade, você errou, mas é mentira se o diabo diz que não tem mais como fazer nada para poder tirar dessa. É verdade, você está mal, é verdade, você fez o que não deveria fazer, mas é mentira o diabo ter dito para você que você errou e que você não presta e que eu não te amo mais. Rapaz, eu te amei nu porque eu te criei nu. Você acha que eu não vou te amar nu agora? Eu te amei nu. Eu te amei quando você ainda não existia, quando seus ossos eram informes. Você acha que eu ainda não vou te amar depois que você caiu na bebida, caiu no cigarro, caiu nas drogas, caiu com uma pessoa em adultério? Você acha que eu não sou capaz de olhar para você e te amar do mesmo jeito que eu te amava antes? Eu já sabia que isso ia acontecer. O que eu só não esperava, mas na verdade eu já esperava, mas o que eu não queria era que você se escondesse. Por que você correu de mim e não correu para mim? Se eu tirei algo de você para resolver o problema fora de você, que não havia companheira para você, você acha que eu não sou capaz de resolver o problema que aconteceu em você, colocando algo em cima de você para apaziguar o problema que existe agora entre eu e você? Irmão, eu estou pregando melhor que você está dando glória. Olha para alguém do seu lado e pergunta assim: quem disse que você está nu, irmão? Quem disse que você vai viver a vida inteira pobre? Quem disse que você vai viver a vida inteira desse jeito? Quem foi que pôs na sua mente que o que você está vivendo agora é algo que não pode ser reparado, é algo que não pode ser consertado? Quem foi que disse para você que você não tem mais jeito, a ponto de você querer se esconder e dizer: de fato não tem mais jeito, é melhor eu tentar do meu jeito, porque Deus não vai querer fazer mais nada por mim depois do que eu fiz? Adão, quem disse para você que você está nu? Quem disse? Vem para cá, rapaz, que eu vou consertar. Você devia saber que se eu resolvi o que tinha fora de você errado, eu podia resolver o que aconteceu dentro de você. Se quando você estava sozinho não tinha ninguém, tinha girafa com girafa, elefante com elefante, cachorro com cachorro, peixe com peixe, e você não tinha ninguém. Se eu resolvi o teu problema fora, tirando de você algo de dentro, você acha que eu não posso tirar algo de mim, de dentro, uma sabedoria, uma estratégia, um plano, para resolver o que está acontecendo com você por fora? Quem disse que você está nu? Veja, essa é a questão. Adão respondeu todas as perguntas. Ele respondeu onde ele estava, ele respondeu que ele comeu, ele só não respondeu essa pergunta: quem disse que você estava nu? Porque talvez Adão soubesse já que foi o próprio diabo que disse que ele estava nu. Porque o mesmo demônio, o mesmo Satanás, o mesmo diabo, o mesmo personagem, a mesma personagem que disse para Eva a mentira acerca do que Deus disse, deve ter dito agora para ele: ih, você está nu, hein? Não tem mais jeito não. Foge. Olha, depois do que houve, olha, outro já passou igualzinho e morreu, viu? Não deu. Ih, rapaz, olha, meu pai também divorciou na mesma situação que está se divorciando e nunca mais voltou não. Olha, eu vi o filho do outro também.
indo para o mundo no mesmo jeito. E depois que foi, nunca mais voltou. Olha, olha para alguém do seu lado e diga assim: o alfaiate está te esperando, irmão. Ah. E esse é o ponto que me pega. Porque depois que depois de toda a análise que a gente faz, da forma como Adão reagiu, do que Adão fez, de tudo aquilo que Deus tentou fazer por Adão, aí a gente vê o triunfo de Deus sobre Satanás. Deus pega um animal, Deus mata um animal, e aí Deus faz vestes, Ele costura roupas ensanguentadas, sangue fresco caindo, sangue fresco pingando, e Ele veste o homem e a mulher de roupas feitas por Ele mesmo. Isso nada mais é do que graça. Isso nada mais é do que a primeira menção de Deus: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se você quiser voltar a se relacionar comigo, você tem que ter algo inocente cobrindo você. Você tem que ter um sangue inocente vertido sobre você. Você tem que ter um animal inocente morto para poder compensar o teu erro que você fez por vontade. Adão, deixa eu te dar um pouco da minha graça. Olha para alguém do seu lado, lembra essa pessoa dessa verdade. Diga para ela: Deus tem graça para a tua falha, irmão. Para cada falha Deus tem uma graça. Adão, o que você fez? Eu já vi, mas vem para cá que eu tenho uma graça para você. Veja, é daí que você entende por que eu digo que ele é um alfaiate. Porque o que me chama a atenção é que a roupa que ele fez para Adão e para Eva, ele fez tão sob medida que caiu certinho. Não ficou apertado, porque a lei já aperta. Ficou gostoso, dá para correr, dá para ter liberdade. Não me liberta totalmente, mas me dá condição de voltar a chegar um pouquinho perto de Deus. Veja, é isso que eu quero que você entenda. A beleza de um alfaiate é essa. Veja, se eu pego uma camisa minha, ou algum terno meu, e dou para você vestir, até pode entrar, mas não quer dizer que vai ter um caimento perfeito, porque eu fiz no alfaiate, eu fiz sob medida, porque eu tenho a minha coxa mais grossa, eu tenho a minha cintura um pouco mais fina, eu tenho um braço que é maior do que o outro. Então pode até entrar em você, mas não quer dizer que ficou perfeito. Irmão, Deus é tão perfeito, Deus é tão soberano, que quando Deus costurou a roupa, Deus não precisou tirar a medida. Mas mesmo se tivesse precisado, ele tirava. Ele não precisou, porque ele já sabia o quanto que eles precisavam de mais aqui, de mais ali. Ele sabia exatamente o que pôr. Veja, esse é o ponto que eu quero que você entenda. O que Deus fez no jardim com o sangue de um animal morto em cima de Adão e Eva, com roupas feitas da pele de um animal, é exatamente o que Jesus fez quando ele se despiu da sua glória e se vestiu de homem. Agora, isso é interessante, porque a obra do Calvário foi tão perfeita que ele concedeu uma graça tão maravilhosa e tão perfeita, que é uma graça, é uma veste nova que consegue encaixar em qualquer pessoa. Ela consegue caber em quem usa 46, em quem usa 48, em quem investe 35, em quem investe 32. A graça de Deus é tão perfeita que ela consegue entrar, ela consegue se encaixar dentro de um homem gordo, num homem magro, num homem alto. Veja, essa é uma questão que me deixa pensativo, porque como que pode o Deus que é tão grande, tão majestoso e tão poderoso, que se assenta
no ciclo da terra e descansa os seus pés no chão, como que pode um Deus desse caber dentro de um corpo humano? Você não está entendendo? Como que pode um Deus tão grande que descortina os céus com a mão conseguir caber dentro de um corpo feito de carne e osso? Diga para alguém do seu lado, ele é um alfaiate, irmão. Ele sabe fazer encaixar o que for preciso. E essa é a beleza de Deus. Porque a graça de Deus é tão feita sob medida que ela consegue atingir e revestir qualquer um. A graça de Deus consegue pegar a prostituta e consegue pegar a mãe de dona de casa. Ela consegue pegar o alcoólatra e consegue pegar também um pastor desviado. A graça de Deus consegue vir sobre uma pessoa que está no álcool, mas também consegue vir uma pessoa que está no cigarro. A graça de Deus consegue vir numa pessoa alta, mas também uma pessoa baixa. Uma pessoa gorda, mas também uma pessoa magra. Então eu só tenho que dar graças a Deus porque coube em mim certinho. Coube em mim certinho. A graça de Deus é tão feita sob medida que você nunca pode ir longe o bastante. Você não pode engordar o bastante a ponto dela não caber. Você não pode errar longe o bastante a ponto dela não te alcançar. É tão sob medida que ela encaixa em você certinho. O ombro não fica sobrando nada, não fica sobrando a manga, a barra da calça fica certinho, aqui não fica não fica preso. Você pode sentar que não vai rasgar. Bom, você não sabe o que é isso, irmão. Pode arrastar. Você não sabe o que é dobrar o joelho para orar e rasgar atrás e você fica. Pode fazer o que precisar fazer, pode fazer. Você tem livre condição de voltar a viver como você vivia, porque o que eu fiz é tão sob medida que eu não vou precisar fazer alteração. Eu consigo pegar a prostituta e o ladrão, o rico e o pobre, o crente e o não crente. Eu tenho graça para quem precisar. Diga para alguém do seu lado, para mim caminhar para o fim. Deus tem graça se você precisar. Deus tem sob medida o que você precisa. Deus tem na medida certa o que você precisa. Aliás, levanta a mão e agradece a Deus, porque tem gente na igreja que só agradece porque Deus deu carro, mas tem gente igual eu que tem que agradecer porque você sabe que você não precisou emagrecer para caber na graça, você não precisou engordar para caber na graça, você não precisou fazer nada para entrar na graça. A graça veio na medida que você estava, a graça veio do jeito que você precisava, e eu só tenho a agradecer porque Ele fez vestes novas sob medida, e glória a Deus por isso. Ele me pegou do jeito que eu estava, mas depois que eu vesti o que Ele me deu, já não sou mais eu, mas Cristo vive em oh, meu Deus da glória. Então tudo que eu falei até agora não foi para falar de Adão e Eva, foi para falar de Davi. Porque Davi precisava ir para um local, mas ele não tinha a roupa certa para ir para lá. Ele não tinha graça para ir para o palácio. Mas ele servia um Deus que, além de ser gracioso, Ele é um alfaiate. Ele te dá a roupa certa para você ir para o lugar certo. Ele te faz parecer como tem que parecer para você ir para o lugar que você tem que ir. Porque alguém olha e diz, ele não parece que vai chegar lá. Mas quando Deus quer te dar a roupa certa para você parecer que vai chegar lá, porque você tem condição de chegar lá. Tem coisa que tem alguns lugares que são muito fru. Eu levei minha esposa para jantar num lugar e eu não pude entrar. Não pude entrar porque eu não estava de paletó. Pensa, irmão, pensa no homem. Sabe quando você pega a estrada, você vai para um lugar e você fala, não, vai ser maravilhoso. Quando chegar lá, não pode entrar, o senhor está sem paletó. Quando eu ia, irmão, dar lugar para carne, a graça pulou na frente. Ele falou, não, faz o seguinte, a gente já tem o costume de passar por situações como essa. A gente tem aqui um armáriozinho, vê qual cabe no senhor. Eles me deram um paletó, tudo bem que estava fedido, devia ter passado algum morto por ali. Eu vesti o paletó e entrei para comer. Irmão, essa é a beleza de Deus.
Deus sabe que às vezes você chega num local e não tem o que precisa para entrar lá, não tem a sabedoria que precisa para entrar lá, a força de saúde que precisa para entrar lá, não tem o dinheiro que precisa para entrar lá, mas Deus diz: eu não te trouxe até aqui para você voltar. Espera aí que eu tenho algo feito sob medida para você. Eu tenho sabedoria que você precisa, eu tenho estratégia que você precisa, eu tenho o dinheiro que você eu tenho o dinheiro que você precisa, eu tenho as pessoas que você precisa, eu tenho a força que você precisa. Eu costurei esse tempo todo pensando nesse dia, e é exatamente agora em que eu vou te dar, mas você tem que estar disposto a você se despir do que eu te dei antes, para poder receber o novo. Irmão, ou coisa complicada quando Deus quer te colocar num novo local, mas você tem que dizer adeus à roupa velha. Irmão, pega a roupa nova. Eu acho maravilhoso que a Bíblia diz que quando José foi chamado por Faraó, ele primeiro se barbeou, ele trocou as suas vestes. Ele sabia: eu não posso ir para lá com a graça que eu estava operando aqui. Eu tive uma graça para sobreviver ao posto, eu tive uma graça para sobreviver na casa de Potifar, eu tive uma graça para sobreviver na prisão. Para lá eu preciso de uma graça nova. Para lá eu preciso de uma graça nova. Olha para alguém do seu lado e diga para 10 pessoas, nem que você tenha que andar, diga: irmão, Deus tem graça nova, Deus tem graça nova. Fica em paz que Deus tem graça nova. Fica em paz que Deus tem vestes novas. Aliás, vou lhe dizer uma coisa: fica em paz, porque quando Deus disse que você ia chegar lá, Deus já sabia que ia precisar de roupas novas, vestes novas, de uma graça nova. E fica tranquilo, ainda que você não veja Ele te dando, Ele já tirou a medida das suas costas, Ele já sabe qual que é a largura dos seus ombros, o quanto você aguenta, Ele já sabe já qual que é a Ele já sabe. Você vai precisar disso aqui um pouco mais apertado, aqui um pouco mais largo. Pensa comigo, como que pode um moço sair do pasto e ir para o palácio com roupas de pastor, fedendo esterco, com cabelo sujo? Ele era formoso, mas você já viu aquela pessoa que é bonita mesmo, suja? Tá bom, você nunca viu, talvez está casado com ele ou com ela. Mas é interessante, esses dias eu falei em casa, eu falei: até encardido esses meninos são bonitos. Até aquele pé pretão, sujo, pisou o dia inteiro na rua. Até encardido é bonito, menino. Até encardido é bonito. Tá lá, encardido, sujo. Essas aqui são roupas de pastor. Eu matei um leão com essa roupa. Eu matei um urso com essa roupa. Ah, tá. Fez isso antes. Para agora não dá para fazer. Ou coisa complicada de crente entender. O que deu certo antes, irmão, deu certo antes. Não quer dizer que vai dar certo agora. Deus troca de graça. Deus troca os níveis da graça. Tem coisa que eu faço hoje que eu não dava conta de fazer há 5 anos atrás. Mas tem coisa que eu fazia 5 anos atrás, que se eu quiser voltar a fazer hoje, eu não dou mais conta, porque eu não tenho graça para isso. Era uma graça, era uma força, era uma paciência que Deus me deu para aquele momento. Depois que passou, foi embora. Diminuiu, mudou. Era uma habilidade que eu tinha para aquele momento. Habilidade de trabalhar longe e pegar a estrada e vir. Peraí. Não quer dizer que eu acumulei habilidade. Para mim receber uma nova habilidade, eu tenho que abrir mão de uma velha habilidade. Moisés, para poder lidar com 2 milhões de pessoas, teve que abrir mão de falar com 2 milhões de pessoas para começar a lidar com 70. Esse é o erro de quem cresce. Porque quando você cresce, alguém fala assim: ah não, ele dá conta, porque ele deu conta até hoje aqui em partes. Tem coisas que você ainda dá conta, mas tem coisas, irmão, que não adianta. Deus me deu força para aquele momento. Deus me deu força para aquele momento. Eu não sei como te explicar. Isso é tão fato que já foi comprovado que uma pessoa em situação de perigo, de risco, de medo, ela é tomada de uma força tão grande que às vezes uma mãe consegue levantar um carro quando o filho está preso debaixo dele. Aí alguém pergunta: como é que conseguiu? Não dá para explicar. Foi para aquele momento. Você veio para cá desse jeito.
Mas desse jeito não dá para ir não. Deus tem uma graça. Aliás, Davi nunca foi direto da sua casa para o palácio. A roupa que Deus deu para Davi na sua casa, Deus não deu para ele para o palácio. Porque para o palácio só pode ir quem venceu no campo de batalha. Então, se você quer receber uma graça para ir para o palácio, primeiro eu vou te dar graça, vou te dar uma veste nova, vou te dar uma roupa certa, não para você ir para o palácio. Eu vou te dar roupa, eu vou te ungir, eu vou te dar graça para você primeiro para o campo de batalha. Irmão, ou coisa complicada que eu vou lhe falar aqui. Davi já era ungido rei, mas a unção de Davi não levou ele para o palácio. A unção de Davi só levou Davi a vencer Golias. Se você acha que a tua unção vai te levar para o palácio, você está errado. Você está errado. Você está errado. O que eu mais vejo é gente perder tempo achando que a unção que ele tem vai levar ele para o palácio. Não, essa unção Deus te deu para matar o gigante. O que vai te levar para o palácio é o que você sair segurando na sua mão. Você pode pregar o que quiser, você pode falar bem, você pode ser esperto, inteligente, nada disso vai te levar para lá. O que vai te levar para lá é o que você vai matar. Você quer ir para o palácio? Mata alguma coisa. Não é mata alguém, mata alguma coisa. Mata alguma coisa. Faz acabar uma coisa que sempre deu errado num lugar. E aí você fala, tá aqui ó a cabeça. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A unção que Deus te deu vai te habilitar para vencer Golias. A vitória de Golias na sua mão vai te levar para o palácio. A unção não vai te levar para o palácio, porque ninguém vai respeitar a tua unção. Davi era ungido rei e ninguém respeitava ele. Só foram respeitar Davi no dia que ele falou, ó o que eu matei. É esse o meu problema com crente imaturo, principalmente cobreiro novo. Ele acha que a unção que ele tem para pregar, ele acha que o que ele tem de Deus, que ele profetize, que ele pregue, que Deus use ele em milagre, em cura, ele acha que isso vai fazer ele ser respeitado. Meu irmão, o que vai te fazer ser respeitado é a cabeça do gigante que você derrubar, cortar e sair segurando. Olha o que eu resolvi. A igreja estava vazia e agora está cheia. Olha quantos casamentos Deus me usou para restaurar. Olha quantas vidas Deus me usou para salvar. Olha o que estava dando errado, eu resolvi. Olha a ameaça que estava pegando em cima da gente, mas eu coloquei por terra de uma vez por todas. Então, vamos parar de achar que a unção vai me levar para o palácio. A unção te deu força para vencer Golias. É Golias que vai te levar para lá. E se você fugir de Golias, você vai fugir daquilo que foi enviado para você vencer, para você ter reconhecimento para ir para lá. Irmão, olha para alguém só para você me mostrar que você está entendendo o que eu estou pregando. Diga assim, irmão, mata alguma coisa. Pergunta aí para 5 pessoas, o que você matou, irmão? O que você já matou? O que você já matou? Que grande gigante que você derrubou? Eu não quero saber quem profetizou que você ia ser rei. Eu não quero saber quem te consagrou. Eu não quero saber se você prega. Me fala, cadê o gigante que você derrubou? Aqui só entra quem derrubou e cortou o gigante. Me mostra. Em outras palavras, se você não entender que o que vai te levar para o palácio é o gigante, você nunca vai entender o que é pôr a sua unção em ação. Unção tem que agir, não é no palácio, é no campo de batalha. Deus não te deu unção para o palácio, Deus te deu uma unção para esse campo, porque o que vai fazer você chegar lá é o que você sair segurando. Ele te ungiu para ser rei, mas é porque você só pode ser rei se você matar alguma coisa. Eu vou te ungir hoje rei, mas isso aqui só vai começar a descer quando você matar Golias. Mata Golias. Sério, tô falando sério. Isso dá revolta em mim. O tanto de gente que acha, porque você tem unção, você vai ser o que Deus chamou para ser. Espera aí, você ter recebido habilidade é uma coisa. Ninguém vai te respeitar pelo que você pode fazer. As pessoas vão te respeitar pelo que você fez. Então não me importa se você estudou, se você é mestre, doutor, se você ganha um salário alto. O que você derrubou para poder entrar lá? Então o carro. Oh, meu Deus.
Davi, presta atenção. Esse tempo todo, eu estava te vestindo para onde você ia. Você vai para o palácio, mas para você ir para o palácio, você tem que passar pelo campo. Só que para você vencer no campo de batalha, você tem que ter vestes de lutador. Você tem que parecer com alguém que ficou o dia inteiro lutando contra urso e leão para poder proteger o rebanho. Então o que Davi não entendia é que tudo que ele passou com o leão e com o urso não foi para ele ir para o palácio. Ele passou para ele ir para o campo. Porque era o campo que ia qualificar ele para poder ir para o palácio. O campo de batalha, derrubar Golias, ia dar para ele a autoridade de chegar no palácio e ser respeitado segurando a cabeça de Golias. Então a grande questão, pega isso se você está me ouvindo, é que às vezes Deus vai te vestir agora de uma coisa que não condiz para onde você vai chegar no fim. Mas o que Deus te deu para vestir agora vai te levar para o próximo passo. E aí quando você chegar no próximo passo, você vai dar mais um passo. E aí então você vai chegar no final do que Deus disse que você viveria. Em outras palavras, a graça que eu te dei para vencer o urso, eu te dei para você vencer o leão. Porque a graça que você teria para vencer o leão, eu ia usar para você vencer Golias. E a graça que você tivesse para vencer Golias, ia ser a graça que eu ia te fazer entrar no palácio. Mas aí quando chegasse no palácio, eu ia ter que fazer você abrir mão de algo e receber o outro algo. Porque eu tenho que trocar sempre a graça. A vida, irmão, a vida faz a gente entender coisas. Eu queria que você entendesse isso. Você pode ter tido uma série de vitórias até hoje aqui. Não quer dizer que você vai ter uma vitória na próxima, se você não se preparar para chegar lá. As roupas que Deus fez para Davi quanto pastor, só deu certo para levar ele para o campo de batalha. Entenda isso. É o que eu disse aqui. Eu estava na praia, almoçando, de terno, porque eu tinha que pegar o carro e ir para a igreja pregar depois. Já não era nem hora do almoço, já era quase noite, já fim de tarde. E alguém me olhando, que louco. E eu falando para mim mesmo, eu estou vestido para mais tarde. Eu não estou vestido para agora, isso aqui tem uma razão. Tem razão para mim estar na aflição desse sol. Tem razão para mim estar suando aqui. Eu tenho que pregar a palavra. Você tem que entender que teve razão o tempo todo para o urso ter vindo, para o leão ter vindo, porque Deus sabia que Deus estava te vestindo para mais tarde. Olha para alguém, para mim terminar, e diga para essa pessoa: Deus estava te preparando o tempo todo para o que ia acontecer, irmão. Deus estava te vestindo para mais tarde. Deus estava te dando graça para mais tarde. Você não estava entendendo por que veio o leão, depois veio o urso, mas uma hora você vai entender que tudo aquilo era Deus te vestindo de uma graça para mais tarde. A roupa que você usou até hoje, a graça que você teve até hoje, Davi, foi para esse momento. E aí Davi vai para o palácio. Eu estou perto de terminar. Ele vai no palácio e ele olha para colunas de mármore, cortinas de seda, plumas sendo abanadas em direção ao rei. E ele olha para a roupa dele e ele fala: isso aqui deu certo até lá, e lá me trouxe até aqui, mas e agora? Eu não tenho o que eu preciso para agora. Preste atenção. De vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando, Deus faz você ficar diante de uma situação onde você vai olhar para trás e não vai ver nada que possa te credenciar para lá. Às vezes você olha para trás e fala: Deus me preparou esse tempo todo aqui para isso. Quando Golias entrou no campo e Davi veio do outro lado, Davi falou:
tudo que houve lá atrás era Deus me investindo para agora. Deus me preparou. Mas quando ele chega no palácio, ele fala: eu não estou vestido para isso. Ouça isso. Às vezes, Deus vai te colocar numa situação que você vai ter medo de perder a grandeza do que Deus vai te dar, porque você vai olhar para onde você está, para o que você vai fazer, você vai olhar para o que você está vestindo e você vai falar: Senhor, eu não dou conta, eu não tenho a graça para isso, eu não tenho as credenciais para isso, eu não tenho o necessário para poder viver isso. Veja, aí é exatamente aí onde a Bíblia diz, 1 Samuel 18, verso 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. O que é isso aqui? Isso aqui é graça. Isso aqui é o tipo de Deus amando Adão, Adão despido, Adão fedendo, o odor do pecado, e ele dizendo: eu te amei, rapaz. Eu te amei tanto, peraí. Pega aqui, veste o que eu vou te dar. A gente pensa em graça ou favor divino. A gente pensa em graça apenas no contexto de coisas impossíveis, como algo que a gente não podia ter e a gente passou a poder, algo que a gente não vivia e a gente passou a viver. Mas deixa eu te dar uma definição muito grande sobre graça. Na verdade, graça é muito mais do que quando você não tinha e passa a ter. A razão original, a definição original de graça é alguém que deveria ter te odiado do primeiro instante e não ter gostado de você. Olha que roupa é essa, que diz respeito a esse no palácio. Olha o teu pé sujo de barro, rapaz. Olha o teu cabelo fedendo, você não está vendo onde é que você está? Como é que você vem diante de mim dessa forma? Como é que você vem na presença do príncipe de Israel dessa forma? Alguém que deveria te odiar, ao invés de te odiar, te amar, a tal ponto que ele vai se despir da sua glória, para fazer você que estava no pecado ser cheio de glória. Ele vai se despir da sua santidade, para tirar você do pecado e fazer você ser santo. Porque é exatamente isso que Jonatas fez com Davi, e é exatamente isso que a cruz do Calvário fez conosco. Ele se despiu da sua glória para me revestir de glória. Ele desceu para que eu pudesse subir. Ele se esvaziou para que eu pudesse ser cheio. Ele trocou de vestes comigo. O príncipe se fez de pobre para que o pobre se fizesse de príncipe. Isso é graça. Isso é graça. Ouça isso. Muitas vezes Deus vai te levar para o grande milagre, para a grande promessa da sua vida, e você vai olhar e vai dizer: eu não tenho condição de entrar lá dentro, mas graças a Deus, porque Deus levantou Jonatas, e graças a Deus, porque alguém aqui sabe do que eu estou falando, o que é uma pessoa te amar, e você não conseguir explicar o porquê ela te amou. Talvez é teu patrão, talvez é um colega seu de trabalho, mas alguém aqui sabe o que é você ter o amor de uma pessoa, que você nunca fez nada por ele. Veja, Davi não cresceu na mesma casa que Jonatas, Davi não frequentou a mesma escola que Jonatas, Davi não se vestia igual Jonatas, ele tinha um problema de pai igual Jonatas, mas eram poucas coisas que ele tinha em comum. O que faz um homem desse amar tanto outro homem, a ponto de falar: fica em paz que aqui dentro ninguém vai mexer com você? Isso se chama graça. Graça. Veja, se eu fosse te explicar como que Deus me abençoou de algumas formas, eu ia ter que dar nome a algumas pessoas, mas não me pergunte o que fez elas me abençoarem. Eu não sei explicar, eu não fiz nada para elas. Algumas me conheceram do nada, e elas disseram: gostei de você, rapaz, eu vou te ajudar. Eu não fiz nada para você, gostei de você. Isso é graça. A Bíblia diz que Deus deu graça aos olhos de Faraó sobre José. Você tem que compreender isso. Deus, quando vai te levar para o próximo nível, Deus garante que já vai ter alguém lá te esperando para poder dizer: fica em paz, eu te amo, eu te quero bem. Eu sei que você não sabe qual talher usar para comer, mas vem comigo que eu vou te ensinar. Eu sei que você não sabe como andar aqui, mas fica em paz, é assim que tem que andar aqui. Eu sei que você não sabe como falar, mas fica em paz, eu vou te ensinar como falar, eu vou te ensinar como fazer, eu vou te ensinar como desfazer, eu vou te ensinar como se ajoelhar, eu vou te ensinar como sentar, eu vou te ensinar como se levantar, eu vou te ajudar. Não sei porquê, mas eu te amei, e eu acho que isso é algo de Deus. Isso é graça. Isso é graça. Para de ser orgulhoso e ignorante e assuma a verdade. Quanta gente tem na sua vida que te ama e você não entende o porquê, e aí você consegue ver que foi a graça de Deus.
Ele me ajudou, eu não entendo porquê. Ele me deu uma chance, eu não entendo porquê. Ele fez por mim, eu não entendo porquê. Ele concedeu para mim, eu não entendo porquê. E o tempo todo era Deus no silêncio, trazendo sobre Davi graça para o próximo nível. Agora veja isso. Davi não foi amado pelos seus pais. Davi não foi amado pelos seus irmãos. Mas Davi foi amado por Jonatas. Irmão, você tem que entender uma coisa. A maior prova que Deus te dá, que Ele está do teu lado, é quando Ele faz você olhar e ver que quem deveria, pela lógica, ter te ajudado, nunca te ajudou. E alguém que nunca deveria ter te ajudado foi alguém que te ajudou. Eu deveria ter sido ajudado pelo meu pai e pelos meus irmãos, mas espera aí, nenhum deles me ajudou. Pelo contrário, me deixaram escondido para trás quando Samuel estava na casa. Mas agora vem esse aqui que nunca me viu, nunca me conheceu, nunca apertou minha mão, nunca falou comigo, nunca me olhou, nunca sentiu meu cheiro fingido de esterco de ovelha com odor de suor, e agora Ele me ama. É porque você tem que compreender que quando Deus quer te dar graça, Deus não depende de parentesco, de quem quer ver o teu bem. Deus pode ver todo mundo querendo o teu mal, e aí Ele se levanta e diz: pois é, agora que eu vou te mostrar que eu estou do teu lado. Eu vou fazer gente que nunca te viu e com a tua cara, e te abençoar, e te... Oh meu Deus da glória. Então de boa, para de reclamar de quem não te ajudou, porque quem não te ajudou nunca era para ter te ajudado. Meus pais não me ajudaram, aí eles não facilitaram para mim. Quem não facilitou nunca tinha que ter facilitado, porque o negócio de Deus não era com Jessé, o negócio de Deus não era com os seus irmãos, o negócio de Deus era com o Jonatas. Jonatas que ia te abençoar, Jonatas que ia te cobrir, Jonatas que ia te proteger. Para de reclamar de quem não foi usado. Irmão, para onde Deus vai te levar? Deixa eu te dizer isso aqui de novo. Vou repetir de semana passada. Para onde Deus vai te levar? Você tem que limpar o teu coração de mágoa e entender que quem não te ajudou antes não te ajudou porque nunca deveria ter te ajudado. Deus nunca planejou para aquelas pessoas te ajudarem, nunca. Porque para provar para você que Ele estava do teu lado, Ele tinha que usar alguém de fora, que não tivesse nenhum ligamento de sangue com você, que nunca tivesse te visto, só para te dizer: eu conheço onde você mora, sei onde você está, e se eu quiser eu mando corvos irem até você levar provisão, se eu quiser eu mando o príncipe vir até aqui. E aí veja, deixa eu continuar aqui. Para quem está sendo essa palavra, dá um glória mais alto que você tem aí, irmão. Diga aí para 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5. Diga aí: Deus vai te dar uma roupa nova, irmão. Deus vai te dar uma roupa nova. Deus vai te dar uma roupa nova. Deus vai te dar. Em outras palavras, Deus vai te dar uma graça nova. 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 Deus te deu graça lá no pasto. Deus te deu graça no campo. Deus vai te dar graça no palácio. Deus vai te dar graça no palácio. Pega a mão de alguém e diga para essa pessoa: você não vai perder dessa vez, irmão. Fica em paz. Deus vai te dar graça. Diga para alguém do seu lado, segurando a mão dessa pessoa: a porta é grande. Eu sei que você tem medo de não dar certo, de não conseguir, mas pode ir. Ele já está te vestindo para mais tarde. Ele já está te preparando para mais tarde. Ele já está te dando. Levanta a mão bem alto e diga assim: Deus está me vestindo para mais tarde. Não, isso aí foi de quem está despido. Diga aí: Deus está me preparando para mais tarde. Deus está me vestindo para mais tarde. Deus está me dando graça para mais tarde. Olha, se você não der um glória agora, você vai perder o melhor do que eu vim para aqui para dizer para você da parte de Deus. Você vai querer voltar lá para mostrar quem você se tornou. Você vai querer voltar lá para esfregar na cara de quem te humilhou. Eu não vou deixar, que é para não subir para a tua cabeça. Fica aí, para trás você não volta mais. E tem mais, para acabar de uma vez por todas com a lembrança do passado. Não dá para continuar com essa roupa. Olha para alguém do seu lado e diga assim: irmão, não dá para você voltar mais para trás, irmão. Não dá, não dá. Não dá para você querer voltar a fazer o que você fazia. Eu sei que era uma estratégia, uma coisa que deu certo antes, mas não adianta você querer voltar para trás, porque para trás não deu certo. Deu certo uma pedra no alforje, mas agora é espada numa mão, é lança na outra, é escudo numa...
Foi Saul quem disse: não volta. Irmão, às vezes Deus tem que fazer acontecer uma situação para você ficar impedido de voltar. Dá ordem para os guardas, ele não sai daqui. Às vezes, irmão, Deus tem que fechar o mar para garantir, para trás você não volta. Às vezes Deus tem que fazer alguém se mudar de cidade, alguém morrer, alguém ir para longe para falar: você nunca mais vai falar com ele de novo. Você nunca mais vai falar com ele de novo. Você nunca mais vai andar com ele de novo. Você nunca mais vai ver. Por quê? Eu não posso ficar com você aqui preso lá atrás. Para trás você não volta. Aliás, irmão, quem é que vai querer voltar para trás, irmão? Só quem é ruim mesmo, que não entende que Deus sempre tem o melhor para o fim. Melhor é o fim de todas as coisas do que o início delas. Meu penúltimo ponto, veja isso. Davi chega diante de Jonatas, e a Bíblia diz que Jonatas o amou de tal forma que Jonatas se despiu, ele ficou nu, e ele deu a sua roupa para Davi. E não é que o alfaiate fez a roupa certinha? O Deus que fez a roupa para Adão e para Eva lá atrás é o mesmo Deus que deu graça e fez a roupa para Davi agora. Agora veja o texto. A roupa foi para Davi, mas antes estava no corpo de Jonatas. Estava sendo vestida por Jonatas, mas nunca foi de Jonatas. Costuraram no corpo de Jonatas, mas nunca era para ser de Jonatas. Estava sendo habitada por Jonatas, mas nunca era de Jonatas. Sempre foi o tempo todo de Davi. E deixa eu te dizer a palavra que Deus mandou dizer: 2021 vai ser o ano onde Deus vai transferir para você o que está na mão de alguém, mas não é de alguém, é seu o tempo todo. Eu vou dizer que você não entendeu. Alguém comprou, alguém construiu, alguém está morando, mas nunca foi para aquela pessoa no primeiro projeto. Era para você o tempo todo. E eu vou dizer isso até você melhorar e dar glória por 2 minutos, porque eu estou te dizendo que o que é teu está na mão de alguém, mas não é de alguém, é teu. E Deus está para transferir a bênção que é sua, a casa que é sua, a graça que é sua, a honra que é sua. Alguém, irmão, simplesmente foi um manequim. Alguém construiu do jeito que queria, não entendendo que era você que gostaria de ter daquele jeito, mas você não podia construir porque você não tinha o dinheiro. Mas depois que ele construísse, Deus ia te dar graça para você comprar o que já estava construído. E quando você chegasse, você falava: era do jeitinho que eu sonhava. Ah, você não entendeu? Era do jeitinho que eu sonhava. E Deus, preste atenção nisso. A Bíblia diz: eu vos darei cidades que vocês não construíram, vinhas que vocês não plantaram. Você quer ver quando Deus te prova também que você tem graça? Quando Deus te dá algumas coisas prontas. Irmão, você sabe o que é Deus te dar alguma coisa pronta? Você não teve que fazer nada. E quando veio do jeitinho que você sonhava. Você falava: uau! Não é que o alfaiate fez para mim certinho. E aí a Bíblia diz, ouça isso, que daquele dia em diante, Davi começou a ter graça aos olhos dos soldados, graça aos olhos dos servos de Saul, a ponto de que as mulheres começaram a dizer: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E aí veja o último ponto que eu termino. Saul ficou tão revoltado com o que ele ouviu de Davi, porque Davi cresceu tanto, que Saul disse: já estão dizendo que ele matou 10 milhares e eu só matei milhares. Ele já cresceu. Sabe o que só falta para ele agora? Ter o reino.
Ouça isso. Às vezes a tua profecia está na boca dos teus inimigos e você não sabe. Às vezes a gente está ouvindo o inimigo dizer uma coisa e não entende que o que ele está dizendo é exatamente o que a gente vai viver. Quem ele acha que ele é? Ele acha que ele é alguma coisa, que ele pode alguma coisa. Agora só falta ele ter o reino, pois o que Saul falou foi o que Deus fez. Você não entendeu isso aqui? Disseram para Moisés: quem te colocou por juiz em cima de nós? Pois foi exatamente o que fizeram. Deus fez com que Moisés fosse juiz sobre eles. Vou te dizer o porquê que você não tem que lutar contra os teus inimigos. Porque às vezes Deus vai fazer com que você viva exatamente o que eles disseram a teu respeito. Ele acha que é alguma coisa, ele acha que ele é pastor, ele acha que ele pode. Pois o que eles estão falando é a profecia do que vai acontecer na sua vida. Então diga para alguém do seu lado: às vezes, irmão, o diabo está profetizando uma coisa que é Deus quem está colocando na boca dele a teu respeito. Às vezes o diabo está dizendo: se eu não parar ele, ele vai ficar grande. Pois o que ele diz para você a respeito da tua grandeza é o que Deus mandou ele falar sem ele saber. Os demônios não falaram que ele mesmo era o Deus vivo. Os próprios demônios não professaram que ele era Deus. Você acha que Deus não tem poder de fazer o teu inimigo dizer para você o que você vai se tornar? Irmão, às vezes você comete um erro seguinte. Tem gente que fala assim: você está se achando alguma coisa, você está achando que você já é alguma coisa, e você quer falar assim: não, eu não sou nada, eu ainda sou o mesmo. Deus está te dizendo: calado, eu estou colocando a tua profecia na boca deles. Eles estão dizendo que você vai se tornar. Saul disse: só falta ele agora até o reino. Pois foi exatamente o que aconteceu. Ouça isso, eu termino, último ponto. O que eu quero que você entenda disso aqui? O que eu quero que você entenda é que você tem um Deus que é um alfaiate. Você tem um Deus que tem uma graça para você na medida certa. Você tem um Deus que sabe dar para você uma coisa na sua medida e se encaixa no seu corpo. E isso você vai ver na Bíblia por várias vezes. Duas vezes eu vou te dar e termino. Quando Jesus ressuscita e Maria vai procurar Jesus no túmulo, ela começa a procurar por Jesus e ela não acha, até que um jardineiro é visto por ela. E ela vai até o jardineiro e ela pergunta: o senhor sabe o que fizeram com o corpo do meu Senhor? E ela começou a conversar com o jardineiro e ela não conseguiu entender quem era, até que o jardineiro disse: Maria. E ela: porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz, não seguirão a estranhos. A grande questão, responda para mim: Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Quem foi que deu para ele roupa de jardineiro? E por que tinha que ser roupa de jardineiro? É porque foi no jardim onde houve a separação. E foi no jardim onde ele acabou com a separação. E ele precisou se vestir de um jardineiro. E quem foi que fez as roupas? O alfaiate celestial. Lá estava Arão, despido, dançando em volta do bezerro de ouro, causando vergonha para Israel. E sem saber, enquanto ele estava despido embaixo, Deus estava em cima, desenhando como seriam as vestes sacerdotais. A cor do azul, a cor do dourado, onde ia ficar o éfode. Então entenda isso. O mesmo Deus que deu graça para Adão e Eva, o mesmo Deus que deu graça para José sair da prisão e ir para o palácio, o mesmo Deus que deu graça para Arão deixar de ser um pecador e dançador de bodes de ouro para sacerdote, é o mesmo Deus que no jardim se vestiu daquilo o que tinha poder para poder mandar naquilo que precisava ser mandado. E tudo isso o que é? Tudo isso é Deus te preparando para mais tarde. Deus preparando Adão e Eva para mais tarde. Deus preparando Arão para mais tarde.
Deus preparando Jesus para mais tarde. E o que eu vim dizer para você? Feche os teus olhos e ouça isso. Deus está te preparando para mais tarde. Para alguns de vocês, esse é o ano onde você vai ver que tudo que você passou era Deus te preparando para agora. Era Deus te dando vestes para agora. Era Deus te dando graça para agora. Era Deus te dando força para agora. Era Deus te dando estratégia para agora. Era Deus te dando sabedoria para agora. E por que eu estou dizendo isso? Porque veja, Jonatas deu as vestes para Davi, mas Davi teve que aceitar. Uma coisa é a gente dar, outra coisa é a pessoa aceitar. Davi nunca liderou multidões, mas ele sempre foi guerreiro. E por que ele aceitou agora, além de guerrear e liderar guerreiros? Porque Davi sempre sabia, se Deus me deu graça para vencer o urso, o leão e Golias, Deus vai me dar graça para agora. Se Deus me deu a roupa certa para matar animais e gigantes, Deus vai me dar a roupa certa, a graça certa, para poder comandar homens e multidões. Então, isso é o que Deus mandou dizer para você. Deus está te vestindo para mais tarde. É na medida certa. Você não sabe de onde vai vir, mas Deus vai mandar alguém trazer para você. Alguém está segurando aquilo que na verdade sempre foi seu, e Deus vai transferir. E você vai dizer, quem fez foi o alfaiate, mas era meu o tempo todo. Estava no corpo de outro, estava outro morando dentro da casa, estava outro dirigindo esse carro, estava outro comandando essa igreja, mas era meu já o tempo todo. Era alguém sentado na cadeira, mas já era minha o tempo todo. Não é que ficou confortável para mim? Não é que ficou certinho? Não é que essa cadeira não deixa o meu pé longe do chão, fica certinho? Olha só, foi feito sob medida. Deus está te vestindo para mais tarde. Dá o aplauso mais forte que você tem para dar para Jesus, amém?